Nos tempos antigos, quando o mundo era envolto em misticismo e os registros sagrados eram guardados com zelo, Ptolomeu II, Filadelfo rei do Egito no século III a.C., ordenou a tradução dos textos hebraicos para o grego. Assim nasceu a Septuaginta, uma monumental obra que transcendia fronteiras linguísticas e culturais. O passar dos séculos testemunhou a ascensão e queda de impérios, mas a influência da Septuaginta persistia. À medida que o latim se tornava a língua predominante na Europa medieval, monges e estudiosos buscaram manter viva a chama do conhecimento sagrado, traduzindo os textos bíblicos para o latim. A Idade Média trouxe consigo o domínio da Vulgata, a tradução latina que se tornou a autoridade suprema na Igreja Católica. A Bíblia era, em sua maioria, uma obra lida por clérigos, enquanto o povo comum recebia ensinamentos e narrativas por meio da tradição oral. Foi somente com os ventos da Reforma Protestante que as Escrituras começaram a ser traduzidas para línguas vernáculas. Líderes como Lutero e Tyndale emergiram como defensores da leitura direta da Bíblia pelo povo, desafiando a supremacia do latim. O século XVII presenciou a majestosa Bíblia do Rei Tiago ou King James, uma tradução que não só moldou a língua inglesa, mas também se tornou um marco na história das traduções bíblicas. A palavra de Deus, antes confinada à obscuridade de línguas estrangeiras, agora ecoava em igrejas e lares. Os séculos XIX e XX, com suas descobertas arqueológicas e avanços linguísticos, viram uma busca fervorosa por uma compreensão mais precisa e contextualizada das Escrituras. Traduções como a Revised Standard Version e a New International Version buscaram comunicar a mensagem eterna de maneira acessível às gerações modernas. Hoje, em um mundo de conectividade instantânea e diversidade linguística, uma variedade de traduções bíblicas está ao alcance de todos. A English Standard Version, a Christian Standard Bible e outras continuam a narrativa secular de tradução, onde a antiga sabedoria encontra novos modos de expressão para inspirar e guiar. Essa jornada, que começou com os esforços de Ptolomeu e outros, continua a moldar a compreensão da palavra de Deus em cada geração. Com essas informações em mãos, podemos agora abordar questionamentos levantados por defensores de deidades como os Anunnakis, que afirmam que essas entidades são tão poderosas a ponto de rivalizar com Deus. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Quanto à terra, ela se tornou um caos e vazia, e a escuridão estava sobre a superfície do abismo. E o espírito de Elohim vibrava sobre a superfície das águas. E Elohim disse: que venha a luz. E a luz veio a ser. Elohim viu que a luz era boa. Então, Elohim separou a luz das trevas. E Elohim chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E veio a ser a tarde, e veio a ser a manhã. Primeiro dia. E então a verdade aparece. Facilmente você entenderá que Deus, em inglês, é uma tradução do hebraico Elohim. Afinal, em todas as versões disponíveis, entendemos isso, porém. Elohim, o plural de Eloá, é uma palavra hebraica que significa deuses, ou divindade. Embora a palavra seja plural, na Bíblia hebraica ela geralmente assume concordância verbal ou pronominal singular e se refere a uma única divindade, especialmente o Deus de Israel. Em outros versículos, ela se refere aos deuses singulares de outras nações ou às divindades no plural. A palavra Elohim é um substantivo gramaticalmente plural para deuses ou divindades ou várias outras palavras no hebraico bíblico. Na versão King James, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na versão de tradução literal lemos: E Elohim disse: E façamos a humanidade à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não é plural nesse caso? Façamos a nossa imagem, não é plural? No entanto, temos a explicação de que Deus estaria falando com seus anjos, ou que este seria o plural majestoso para Deus. Mas as areias do tempo revelaram um assunto diferente. A descoberta da biblioteca de Nínive nos trouxe as tábuas mesopotâmicas. Naquela época, o interesse das grandes instituições era precisamente provar as narrativas bíblicas por meio de documentos recém-descobertos. O que aconteceu foi o oposto, o que foi comprovado, na verdade, é precisamente o oposto. Os documentos encontrados mostraram uma dependência direta.
Se a Bíblia hebraica revela uma narrativa, as tábuas revelam narrativas mais completas e abrangentes, com uma profundidade e riqueza de detalhes muito maiores. A Biblioteca de Nínive foi uma descoberta arqueológica significativa que ocorreu no século XIX. A biblioteca era parte do Palácio Real Assírio, em Nínive, uma antiga cidade localizada nas margens do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, atual Iraque. As escavações da região foram lideradas por Sam Austin Hilayar e outros arqueólogos, revelando uma riqueza de informações sobre a cultura assíria. A Biblioteca de Nínive continha uma grande quantidade de tabuletas de argila inscritas com escrita cuneiforme. Esses textos, conhecidos como a Biblioteca de Assurbanipal, continham uma variedade de registros, incluindo obras literárias, textos religiosos, tratados científicos e administrativos, entre outros. A coleção abrangeu um amplo período de tempo, com muitos textos datando dos séculos VII a VI a.C. Relacionar a descoberta da Biblioteca de Nínive aos Anunnakis é desafiador, pois a maior parte do conhecimento sobre os Anunnakis vem dos textos sumérios e acádios, enquanto a Biblioteca de Nínive contém principalmente textos assírios. Os Anunnakis são mais associados à cultura suméria, e é nesse contexto que se encontram referências aos deuses descendentes dos céus. No entanto, a Biblioteca de Nínive contribuiu para a compreensão mais ampla das mitologias, práticas religiosas, registros históricos e científicos da antiga Mesopotâmia. Os textos cuneiformes podem ter informações relacionadas a divindades e mitos que se assemelham ou influenciam os mitos sumérios, incluindo referências a deuses como Enlil e Enki, que também aparecem nas tradições sumérias associadas aos Anunnakis. Na história do dilúvio, por exemplo, se é possível ler Deus ou Yahvé, uma tradução convencional, a tradução literal revela que algumas ações são praticadas por Elohim, o termo plural, e outras por Yahvé, o termo singular que revela o nome do Deus de Israel. Mas isso é muito estranho. Qual sentido faz escrever um texto usando diferentes nomes para a mesma coisa, sendo que essa coisa é Deus? Yahvé e Elohim são apenas nomes diferentes para o mesmo Deus. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele se refere a Deus como Pai, do termo grego pater. Em João capítulo 10, versículo 30, ao dizer que ele e o Pai são um, o mesmo termo pater, é evidente. Jesus, em vários trechos afirma estar fazendo a vontade do Pai. E claramente os judeus não o aceitam dizendo isso, os judeus não o reconhecem como filho do mesmo Pai. Alegam que Jesus está blasfemando. Em alguns trechos, Jesus é apontado como Tel, Filho de Deus, e se refere a Deus como Tel. Do hebraico, Elohim e Yahvé, do grego, Pater, Theos, Theon. Então, eu pergunto a você, podemos entender todas essas palavras como Deus? Para os judeus, obviamente não. Os hebreus acusaram Jesus de blasfêmia, pois não o identificaram como filho de Yahvé. Jesus é o Messias ou não? O pai de Jesus é Yahvé ou não? Podemos ter interpretações diferentes e explicações teológicas diferentes para isso. Todos nós somos aprendizes. Isso suscita diversas interpretações e crenças, levando a dogmas que elevam os Anunnakis a um status divino, com defensores argumentando que tais revelações representam uma verdade que desafia muitas pessoas. Há quem considere os contestadores simplistas em sua análise, pois alguns afirmam que os Anunnakis são equiparados a anjos caídos. No entanto, é essencial esclarecer que os Anunnakis não são anjos caídos, eles são identificados como os Elohim e têm um papel distinto na narrativa da criação, segundo seus fiéis propagadores desta ideia. Os Anunnakis são uma figura intrigante da mitologia mesopotâmica, cuja existência é descrita em textos antigos sumérios, acádios e babilônicos. A palavra Anunnakis geralmente é traduzida como aqueles que descem do céu, ou aqueles que vieram dos céus, sugerindo uma origem celestial ou extraterrestre. Segundo a mitologia, os Anunnakis eram deuses que desempenhavam um papel fundamental na criação do mundo e da humanidade. Uma narrativa comum é encontrada na Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, que descreve as aventuras do herói Gilgamesh. De acordo com esses mitos, os Anunnakis foram enviados pelo Deus Supremo Enlil, para auxiliar na formação da civilização e da humanidade. Eles eram responsáveis por tarefas como a criação de seres humanos, a transmissão de conhecimento e a definição de destinos.
Alguns mitos sugerem que os Anunnakis também desempenharam um papel na construção de monumentos antigos e até mesmo na manipulação genética para criar a humanidade. Em textos como o Épico de Atrasis, Enum Elishi, entre outros, é muito bem explicado que eles são os criadores da humanidade e, portanto, se identificam com o termo plural Elohim. Além disso, os Anunnakis também se identificam com a criação do universo no Enum Elishi, assim como Elohim se identifica no início da Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os anjos caídos são os filhos de Deus, ou os filhos dos deuses, que na Bíblia hebraica são chamados Benai Elohim. No caso de Gênesis 6 e em uma análise conjunta com o livro de Enoque, temos os Benai Elohim, que descem dos céus, e esses são os anjos caídos. E os anjos caídos têm filhos com mulheres terrenas. Estes são os Nefilim. Os Nefilim são interpretados como seres de grande estatura, mas na realidade, são de grande estatura, não literalmente em termos de altura, mas em termos de suas ações, seu alcance, seu poder. Nefilim, do termo Nafal, significa o que caiu, e não necessariamente gigantes. Provavelmente, esses são os semideuses como Gilgamesh e Hércules. Talvez o Golias que Davi derrotou. Alguns estudiosos dos textos sumérios, ou usando o termo correto, os textos mesopotâmicos, que precedem a Bíblia por séculos e milênios, encontramos uma narrativa que observa desde a criação do universo e dos mundos até o tempo em que apenas os deuses caminhavam pela terra. Mais tarde, observamos a criação dos humanos, o dilúvio, o início da civilização e os primeiros contatos dos deuses, no plural, com os humanos. Os textos mesopotâmicos deixam muito claro para os estudiosos que defendem esta crença, que entre os diferentes deuses, diferentes visões se impuseram. No início, apenas os deuses caminhavam pela terra. Entre esses deuses, havia os grandes deuses, os Anunnakis, e os menores ou os deuses juniores chamados de Igigi. Os Igigi, os deuses menores, trabalhavam, e esses deuses juniores organizaram um protesto, uma revolta. E diante de Enlil, no Ecur, protestaram para não mais trabalhar. Assim, um dos grandes deuses, Enki, propôs a criação de um trabalhador primitivo. Em alguns textos, como Enki e Nima, Enki manipula instrumentos para a criação da humanidade. Em outros textos, Enki inspira o fôlego de vida para animar um corpo humano, como se estivesse dotando de uma alma. Entre esses deuses, um deles é o pai de todos, e seu nome significa Altíssimo. Isso é An para os sumérios e Anu para os acádios. Ele é representado por uma simples estrela e também pela cruz de Malta. Sua morada está na morada celestial, e ele é o próprio céu, o céu de Anu. Marduk aparece na Bíblia como Baal e Merodach, de acordo com várias interpretações. E na Bíblia hebraica, observamos várias vezes o Deus bíblico Yahvé afirmando ser o único e proibindo a adoração da divindade Astarte, que é conhecida como a Estrela da Manhã, Inanna para os sumérios e Shar para os acádios, assim como vemos a condenação de qualquer adoração a Baal e Merodach ou Marduk. Há quem goste de ouvir essas histórias envoltas em um tom de mistério, reverência, dúvida e admiração. An para os sumérios, Anu para os assírios, é o pai dos Anunnakis. Pai de Enki e Enlil. Ele é o maior dos deuses da primeira mitologia na história do mundo. Alguns apontam Anu como equivalente a Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos e Eu para os cananeus. Seu nome, portanto, está inscrito em todos os deuses como o mais alto e maior de todos. E seu símbolo, a estrela, a cruz, os céus, a morada celestial, é a representação que mais tarde, na história, se tornou a letra T, e significa os próprios céus e o Altíssimo. Deus é onipotente, merecendo reverência. Ele sacrificou seu amado Filho para a redenção de nossos pecados. Essa perspectiva, presente em praticamente todas as religiões, sugere que temos uma essência divina, uma centelha sagrada que reside dentro de cada um de nós. Assim, enquanto a Biblioteca de Nínive não fornece diretamente informações sobre os Anunnakis, ela enriqueceu nossa compreensão do contexto cultural e religioso da região, permitindo comparações e análises mais abrangentes das tradições mitológicas mesopotâmicas. No entanto, vale ressaltar que a interpretação desses mitos é controversa. Algumas teorias sugerem que os Anunnakis podem ser interpretados como deuses, enquanto outras teorias mais especulativas propõem uma visão mais extraterrestre, considerando-os como seres vindos de outros planetas.
Apesar de sua presença nos textos antigos, a existência real dos Anunnakis é amplamente considerada como parte do domínio mitológico e não há evidências arqueológicas ou científicas que comprovem sua existência. Portanto, a interpretação dos Anunnakis, como seres extraterrestres, ainda permanece no reino da especulação e teorias da conspiração, proporcionando um fascinante campo de exploração para entusiastas de mitologia e ufologia. E vocês o que acham? Comentem e deixem suas opiniões.